Medidas que podem ser adotadas pela administração pública para reduzir risco de desastres com foco em baixo custo foram apresentadas em um seminário da Escola do Legislativo do Estado do Rio, a ELERJ. Como agir diante de desastres, sejam eles naturais, ambientais ou econômicos, é o desafio de gestores e autoridades em qualquer parte do mundo. Fazer o possível para que não aconteçam ou diminuir ao máximo as chances de impactos negativos é o caminho para que vidas não sejam perdidas. A prevenção foi destacada pelo mestre em Administração Pública, Marcos Montenegro, como a principal ação. Ele apresentou dados, métodos e leis que servem de base para colocar as medidas em prática. Infelizmente, nós gastamos muito mais na parte posterior, na resposta aos desastres, onde é muito mais custoso e a resolutividade é menor, porque você pode muito bem salvar mais vidas, reduzir mais os danos, se atuar de maneira preventiva. E a economia, que vamos falar sobre economicidade colaborativa, é exatamente isso. A economia de recursos, principalmente a economia de vidas. Não podemos mais perder vidas por conta de desastres cujos riscos podem ser reduzidos. A tragédia da região serrana em 2011, o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, além das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio, foram exemplos lembrados de como a aplicação de recursos de forma eficiente e antecipada é necessária. Para quem participou da palestra e acompanhou de perto uma dessas tragédias que tiraram centenas de vidas, é importante saber que existem alternativas. Eu estava em 2011, eu estava lá na tragédia, na maior tragédia com vítimas, com óbitos do Brasil até hoje, né, que foi a da região serrana. E o que eu vi lá foi exatamente por a gente não ter vivido isso até aquela data a gente não ter vivido, o que eu vi hoje é que exatamente ou a gente se prepara ou pode passar por mais tipo de desarticulação e como a gente viu naquela época. A cultura da prevenção que o Brasil e o Estado precisa ter. Também foi destacado na palestra a necessidade de investimentos em educação, políticas públicas educativas que alertem a população das consequências de ações como jogar o lixo na rua devem ser aplicadas. Para o especialista, os desastres ficarão mais intensos e frequentes ao longo dos próximos anos e por isso a necessidade da união participativa entre poder público e população. Tem que ter a preocupação de educar desde o seu filho, seu vizinho, seu amigo, a, por exemplo, não jogar umas guimbas de cigarro nos bueiros. Quando se faz esse arremesso da guimba de cigarro no bueiro, 1, 2, 3, eu estou dando um exemplo, mas quando há uma rua que tem todo o seu sistema de bueiros entupido por cigarros, aquela rua vai automaticamente encher. Então você vai ter uma inundação daquela parte da rua, para dar um exemplo mínimo de comportamento que pode ser requerido para você evitar danos mínimos. A participação de controles externos, como os tribunais de contas, fazendo a fiscalização dos recursos, é uma forma de integrar o processo de formulação de políticas que reduzam os riscos de desastres. Essa ação, conhecida como economicidade colaborativa, chamou a atenção dos participantes do seminário. Realmente é necessário unir forças, porque várias regiões do Estado necessitam de políticas públicas voltadas para a defesa civil. E hoje a gente vê que a defesa civil, como o professor falou aqui hoje, somos todos nós. Então, várias secretarias envolvidas, isso aí faz com que o trabalho do secretário de Defesa Civil seja mais fácil dentro do município.